Dia, glória a Deus, manhã de quinta-feira, nós estamos aqui com o nosso devocional. Glória a Deus pela sua vida, você que tem acompanhado aqui diariamente, parabéns por essa constância que a cada dia mais o Senhor vem acrescentar sobre a sua vida, bênçãos e bênçãos sem medidas. Cada um que está chegando, seja muito bem-vindo, sou o pastor Juninho. Se você está me acompanhando pelo canal no YouTube, se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações. E vamos para mais um devocional. Nós estamos trabalhando a série Entre o Caos e a Esperança. E o capítulo da nossa série de hoje é A Dor que Pode Ser Transformada em Esperança. A dor que se transforma em esperança. Eu quero ler um texto com você que está em Romanos, capítulo de número 8, o verso de número 18. Você que está chegando aí, clica nesse aviãozinho, encaminha essa live para mais pessoas, para pessoas que precisam ouvir essa palavra. Você conhece alguém, ou você mesmo, que está passando por uma dor, um momento difícil, um momento complicado? Deus tem uma palavra para nós nessa manhã. A palavra do Senhor, ela fala conosco muitas vezes de forma preventiva, quando ainda nós não estamos passando por aquilo, mas o Senhor vem para nos prevenir, para trabalhar o nosso coração, mesmo antes de passarmos por alguma situação. Mas também a palavra do Senhor vem como remédio sobre as nossas feridas, para trazer cura, para trazer um refrigério sobre cada um de nós. Então, talvez você não esteja passando por uma dor, ou talvez a sua vida esteja num momento, sabe, você esteja passando por uma fase tranquila, mas a palavra ela vem como forma preventiva, já para te preparar de algumas coisas. Como assim, pastor? Mas você já está falando que eu vou passar? O próprio Senhor Jesus nos mostra que no mundo nós teremos aflições. Isso não é uma dúvida, mas já é uma certeza. Não é se irá acontecer, mas quando irá acontecer. E quando acontecer, que nós possamos estar preparados. E se já estiver acontecendo, que no nome de Jesus, nessa manhã, bálsamo de refrigério do Senhor venha sobre a sua vida no nome de Jesus. Bom dia a cada um que está chegando aí. Você que está chegando, clica nesse aviãozinho. Bom dia, Dona Edith, a Paula, a Regiane está por aí. Quem mais aqui vai subindo? A Érica está por aí. Bom dia cada um de vocês, queridos. Que Deus abençoe. E vamos lá para o nosso devocional, Romanos, capítulo 8, verso de número 18, que diz assim: porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Olha o que esse texto está falando conosco nessa manhã. Porque para mim tenho certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar. Não tem nem como comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Queridos, que texto extraordinário, onde Paulo nos ensina que as aflições, as dores, os momentos difíceis não se comparam com a glória que há de ser revelada, com a glória que há de vir sobre a minha vida, sobre a sua vida. A vida ela é marcada, queridos, por dores, por frustrações, perdas, doenças, traições, calúnias, lutas emocionais. Meu Deus, existem tantas coisas que está nos cercando, que muitas vezes atinge a nossa vida. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele não ignora essa realidade da dor. Estar em Cristo não é garantia de viver em abundância e em águas tranquilas. Mas estar em Cristo é, apesar do mar estar revolto, eu e o meu barco, nós estamos seguros, nós estamos guardados, porque Cristo está na embarcação com cada um de nós. Cristo está na nossa vida. As frustrações, elas podem acontecer, as doenças podem chegar, bater a porta, as perdas, as traições, muitas coisas podem vir a acontecer na nossa vida. Mas nós temos uma promessa de que Ele estaria conosco em todas essas situações. O que nós precisamos compreender é que as nossas lutas, as nossas aflições, não são o nosso lugar de morada, mas sim um lugar de passagem, um lugar onde não é o ponto final da nossa história, mas é algo que faz parte do nosso trajeto. Você precisa compreender que os dias ruins, os dias maus, ele não é o fim da sua jornada, mas é algo que faz parte do seu trajeto.
Você irá passar por isso, mas quando você passar, você vai compreender que ainda existe um caminho todo pela frente. Aquilo não é o seu fim, não é o seu lugar de morada, mas é um lugar de passagem. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Essa dor vai passar. Vai passar, queridos. Paulo está dizendo que essas dores, essas aflições não se compara com algo maior, com a glória que está por vir sobre a nossa vida. A primeira coisa que você precisa guardar no seu coração, no nome de Jesus, ouça o que Deus tem para você nessa manhã. A dor não define quem somos, mas ela tem o poder de nos moldar. A dor não define quem somos, mas ela pode nos moldar, porque muitas vezes nós pensamos que o nosso sofrimento é a nossa identidade. Eu sou isso que eu estou passando. Muitas pessoas se definem pelo dia mal que ela está vivendo. Tem pessoas que falam assim, eu sou amaldiçoado mesmo. Eu não tenho jeito para coisa nenhuma. Eu não tenho um corpo saudável, eu não tenho uma mente saudável. Eu nasci para viver dessa forma. Queridos, isso, a dor, as circunstâncias que nós estamos vivendo, não nos define. Mas em Cristo a dor é apenas um processo e não destino. Guarda esse texto no seu coração, Romanos, capítulo de número 5, verso de número 3, que diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Todas as vezes que Deus permite que alguma aflição, que alguma realidade ruim venha sobre a nossa vida, Deus ele está querendo trabalhar algo em nós. Deus está querendo moldar algo em nós. Nós vemos muitas vezes a dor, o sofrimento, nós vemos as tribulações somente como algo que vem para nos prejudicar. Mas quando nós olhamos pela ótica da esperança, nós compreendemos que os dias maus, os dias ruins, ele também trabalha algo em nós. Ele também molda algo em nós. É o Senhor também usando as dores, usando as marcas, usando as feridas, usando as tribulações para forjar os seus guerreiros, forjar os seus filhos, para prepará-los para as coisas que há de vir. Muitas vezes, queridos, antes de um novo ciclo se vir sobre as nossas vidas, nós passamos por momentos de tribulação. Sempre quando algo novo está por vir sobre as nossas vidas, parece que tudo começa a conspirar de uma forma para nos moldar, para trabalhar algo em nós, para nos preparar para o novo tempo que está por vir sobre as nossas vidas. Então pare de olhar, né? Pare de orar, não. Pare de olhar para circunstâncias ruins, para circunstâncias diversas, somente como algo que pode te prejudicar. Querido, você tem duas opções: sair dessa luta ainda mais forte ou continuar prostrado e caído por causa das marcas, por causa das feridas, por causa dos ataques. O problema não é receber ataque. O problema é como você recebe isso e como você permanece depois disso. O Senhor, ele não nos isenta de passar por aflições, mas ele promete que em todos os momentos ele estaria com cada um de nós. Muitas vezes, o dia mau não é simplesmente algo para nos prejudicar, mas também algo para nos corrigir. Não é assim com a criança, não é assim com aquele que ainda é inexperiente, aquele que ainda é inocente para muitas coisas, aquela pessoa que ainda precisa aprender com as coisas da vida. Não é assim que nós fazemos muitas vezes com os nossos filhos, com aqueles que ainda não conhecem a realidade da vida. Muitas vezes é preciso uma permissividade, uma permissão de que algo ruim aconteça, para que aquilo possa ensinar algo para aquela pessoa. Muitas vezes é até uma punição para correção, de alguma forma nos corrigir. Quando Deus, por diversas formas, tenta falar conosco, nos corrigir dos nossos maus caminhos, nos, mudar a rota da nossa vida, e nós não escutamos, nós não, de alguma forma, nos atentamos, queridos, muitas vezes é necessária a permissão de algo que toque no nosso corpo mesmo, que é algo que nos traga dor mesmo, para que aquilo nos traga uma correção. Quando Deus permite, muitas vezes, passarmos por águas
turbulosas, é porque de alguma forma ele está nos corrigindo também. Então você tem que olhar a dor, o sofrimento, os dias maus, as aflições, por diversas óticas, não somente como algo ruim, punitivo, que vai te deixar caído. Não, nós temos que olhar por diversas óticas e compreender e extrair dessa situação coisas que de alguma forma irá nos ensinar. Por isso que Hebreus capítulo 12, verso 6 diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer filho, a qualquer que recebe por filho. O texto está dizendo, Deus corrige aquele que ama. Muitas vezes você se sente amado somente quando recebe algo bom. Muitas vezes você se sente amado somente quando você está vivendo momentos felizes. Muitas vezes nós tendemos a sentir amados quando as nossas orações são respondidas. Mas é também nos momentos de aflições que nós podemos sentir o amor de Deus sobre as nossas vidas, no momento em que Ele está nos corrigindo. Então a primeira parte do nosso devocional, desse capítulo hoje é: a dor não define quem somos. Não define. Você não é definido por aquilo que está acontecendo com você. Mas a dor, ela pode nos moldar. Ela pode nos transformar em pessoas ainda mais preparadas, ainda melhores, em nome de Jesus. Então, quando a dor bater a sua porta, pergunte o que Deus quer moldar em mim através disso. O que é que Deus quer trabalhar em mim? E nisso já fica também um alerta para cada um de nós. Quando ouvires a voz do Senhor, a palavra do Senhor vai dizer, quando ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque muitas vezes, queridos, você evita de passar por tribulações simplesmente por ouvir a voz do Senhor e obedecê-la quando Ele falar ao seu coração. O segundo ponto da nossa mensagem hoje é: Cristo transforma feridas em testemunho. Aleluia! Queridos, pode parecer que é isso que eu estou falando não tenha lógica, mas tenha essa convicção e aprenda isso nessa manhã. Por mais que o momento que você está passando é de dor, é de sofrimento, lá na frente você vai olhar para trás. E através de tudo isso que você vai superar, porque eu já declaro isso sobre a sua vida, você vai superar esse dia mal. E quando lá na frente você olhar para trás, você vai dizer: olha, Ebenezer, o Senhor cuidou de mim, o Senhor me livrou, o Senhor me sustentou. Você vai ser mais confiante, seja em você mesmo, ou seja em Deus. Você vai se entregar mais. E essa sua dor, hoje, pode parecer que está vindo para te derrubar, mas lá na frente vai servir de fortalecimento para as pessoas que de alguma forma possam estar passando pela mesma dor que um dia você passou. Você vai se tornar uma pessoa ainda mais experiente, onde as pessoas procuram você para buscar uma palavra de ânimo, de alegria, porque o Senhor um dia te moldou, o Senhor um dia te preparou, o Senhor um dia te fortaleceu, para que você hoje não seja mais aquele que simplesmente fica ali, sabe, se diminuindo, ou aquele que fica a todo momento assim, dodóizinho. Mas Deus te preparou, te fortaleceu, para que através da sua fala, através da tua história, através das tuas marcas, das tuas feridas, das tuas cicatrizes, você possa curar as outras pessoas. Deus faz de uma cicatriz se tornar um testemunho para a vida das outras pessoas. As pessoas olharão para a sua história, as pessoas olharão por aquilo que você passou e elas confiarão mais em Deus, porque elas sabem que o mesmo Deus que fez na sua vida pode fazer na vida delas também. O que hoje pode parecer uma ferida que dói, que machuca, um dia se tornará uma cicatriz. E através dessa cicatriz, através dessas marcas que você carregar no seu corpo, você mostrará e provará para as outras pessoas a fidelidade de Deus para com a vida do ser humano. O amor, o cuidado, não é simplesmente através de uma história onde não tem lutas, onde não tem provações, mas é através das marcas, é através das cicatrizes que nós mostramos que, por mais que as aflições, por mais que as tribulações venham sobre as nossas vidas, nós carregamos em nós um testemunho de que Deus é fiel para nos guardar e nos proteger. Paulo, quando escreve o texto que nós lemos no início, aos Romanos 8:18, que diz que ele tem por certo que as aflições desse tempo não se compara com a glória que em nós há de ser revelada.
Paulo está dizendo isso enquanto ele passava por açoites, enquanto ele passava por prisões. Paulo está falando a respeito de uma glória que estava por vir, enquanto ele passava por perseguições. Queridos, o que sai da sua boca quando você está passando por momentos difíceis? Tem pessoas, queridos, que quando está bem, da sua boca só sai louvor, só sai palavras de bênçãos, só sai palavras de alegria, mas existem pessoas, queridos, que é bater o dedinho no canto do sofá, os lábios delas já se transformam. A palavra do Senhor vai dizer assim que não pode de uma única fonte jorrar água doce e ao mesmo tempo jorrar água salgada. Não tem como, queridos. O que é que sai da sua boca quando as provações vêm? Qual é, sabe, as palavras que vêm ao seu coração? A palavra vai dizer que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Que nós não sejamos moldados, que a nossa fala não seja conforme simplesmente o tempo e a circunstância que nós estamos vivendo, mas que os nossos lábios estejam todos os dias, sabe, com louvor ao Senhor, com palavras de bênção, com palavras de exaltação ao nome do Senhor, que nós não sejamos moldados pelas circunstâncias, queridos. Paulo estava falando de uma glória que estava por vir, mas passando por lutas, passando por provações, açoites, perseguições, prisões, e dos seus lábios saía palavras de bênção, palavras de esperanças. Gênesis capítulo 50, verso 20 diz: vós bem intentais o mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Deus transformou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para preservar em vida a um povo grande. José está falando isso aos seus irmãos: olha, vocês tentaram mal contra mim, mas Deus transformou esse mal em bem. Queridos, Deus tem o poder de transformar todas as tribulações em bem, em dias bons. Então espere que o dia mau ele vai passar e o tempo de nós vivermos dias bons está chegando. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Queridos, se você está passando por um dia mal, coloque um louvor na sua casa e comece a glorificar ao Senhor. E você lembre desses dias, muitas vezes de enfermidade, muitas vezes de tribulações, como dias que da sua boca saiu louvores ao Senhor, aonde a esperança ela nunca morreu dentro do seu coração. Que nós possamos acreditar que toda essa dor, essa marca, essa ferida, essa frustração, um dia irá se tornar um testemunho de vitória. Eu declaro isso sobre a sua casa, sobre a sua família, no nome de Jesus. Que todas as tribulações, todos os dias maus, todos os dias ruins, eles se tornarão motivos de alegria. Deus transformará, assim como na vida de José, transformará o mal em bem, em bênção sobre a sua vida. Você crê nisso? Amém? E o terceiro ponto para nós finalizarmos: a esperança em Cristo nos faz olhar além da dor. Pare de olhar somente para a realidade presente, somente para a circunstância. Olhe além daquilo que você está vivendo. A esperança nos faz manter os olhos firmados em Cristo. Quando nós paramos de olhar para Cristo e começamos a olhar somente para as circunstâncias, nós começamos a afundar assim como Pedro afundou. O nosso maior problema, guarde isso no seu coração nessa manhã. O nosso maior problema não são as ondas, não são os ventos, não são as tempestades, mas o nosso maior problema é quando nós tiramos os olhos de Cristo. Queridos, o mar pode estar revolto da forma que for, mas nós precisamos manter os nossos olhos em Cristo Jesus. Não é negar uma realidade, mas é saber que existe uma realidade acima daquilo que você está vivendo hoje. Pedro, quando saiu do barco, ele começou a andar sobre as águas, mas teve um momento que ele parou de olhar para Jesus e se atentou para as ondas, se atentou para os ventos, para a tempestade, e a palavra diz que ele começou a afundar. Mas teve um momento que ele clamou, ele disse: Jesus, socorre. E Jesus, estendendo as mãos, trouxe Pedro de novo para fora das águas. O que eu quero dizer, queridos, para você nessa manhã, é que quando Pedro clamou a Jesus, Jesus não precisou vir até Pedro. Jesus simplesmente estendeu a mão.
Sabe o que eu tiro com isso para minha vida? É que Deus sempre está do nosso lado. Sabe, numa distância de estender as mãos. E quando você clamar ao Senhor, Ele estenderá as mãos para te socorrer. Quando você estiver afundando, quando as águas estiverem te submergindo, clame ao nome do Senhor e Ele prontamente irá te socorrer. Queridos, que a cada dia mais nós possamos olhar além das tribulações, além do dia mau e permanecer com os nossos olhos fixos no Senhor. Você quer ouvir uma palavra de Deus nessa manhã? Salmo 30, verso de número 5 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Fique com seus olhos firmados no amanhecer. A noite ela vai passar, a noite de choro ela já está passando. Queridos, tudo isso que você está enfrentando tem data e hora certa para acabar. Permaneça com seus olhos fixos no amanhecer, em Cristo Jesus. Apocalipse 21, verso 4 diz: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olhe, queridos, para a eternidade. A dor pode ser um capítulo atual na sua vida, mas a esperança, ela é o restante, o final da sua história. Para nós concluirmos, a dor ela é real, mas ela não é eterna. A dor é real, mas não é eterna. Em Cristo, ela pode se tornar o lugar onde nascem testemunhos. Fé inabalável e esperança viva. O que nós podemos trazer hoje para nossas vidas como um ensinamento e talvez até como um desafio, que ao invés de perguntar ao Senhor o porquê, nós devemos perguntar o para quê. Se Deus está permitindo uma dor, um sofrimento, uma aflição, a pergunta não deve ser o porquê. Por que isso comigo, Senhor? O que eu fiz? Mas a pergunta tem que ser para quê? Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor quer transformar em mim? O que o Senhor quer me moldar através dessa circunstância? Que nós possamos estar com os nossos olhos fixos no Senhor. Queridos, eu quero orar por você e antes de orar, tira um print dessa tela e nós vamos escrever essa frase. Escreva aí essa frase, guarda aí. A dor é passageira, mas a glória é eterna. Queridos, eu tenho certeza que com essa frase você vai falar com alguém que está precisando ouvir isso. A dor é passageira, mas a glória é eterna. Tira um print da tela, vamos lá, 3 segundinhos, tira um print, 1, 2, 3 e... Amém. Eu quero orar sobre a sua vida, quero orar pelo seu dia, declarando que no nome de Jesus nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, também pelos momentos em que o Senhor está nos corrigindo. Porque assim como vimos hoje na tua palavra, o Senhor corrige aquele no qual o Senhor ama. Então nós podemos dizer nessa manhã, obrigado, Senhor, pela multiforme graça, pelas diversas formas que o Senhor demonstra amor. Obrigado pelo seu amor para conosco. Senhor, que a cada dia mais o Senhor nos fortaleça nas tribulações. O Senhor esteja conosco. O Senhor esteja cada vez mais trazendo no nosso coração a esperança. Que a cada dia mais os nossos olhos estejam firmados e fixados em Ti. Nós consagramos a Ti a nossa quinta-feira. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, esteja nos guardando, protegendo, nos livrando, abrindo os caminhos diante de nós. Espírito Santo de Deus, esteja do nosso lado, nos aconselhando, abrindo os nossos olhos, nos dando discernimento. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Queridos, que Deus te abençoe. Hoje nós temos GC, vamos para cima, vamos com tudo. Esteja presente no seu GC, fazendo parte. Caminhe ao lado do seu líder lá, que eu tenho certeza que será bênção sobre as nossas vidas. Nós começamos um novo trimestre, o último trimestre do ano, e eu tenho certeza, queridos, que ainda existe tempo suficiente para Deus fazer ainda em 2025 o extraordinário na sua vida. Você crê nisso? Amém? Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Tchau, tchau.